Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live, que vai tratar hoje da LGPD em relação ao Imposto de Renda 2023. O objetivo da live de hoje é justamente trazer esclarecimentos quanto às responsabilidades e cuidados que os profissionais devem ter ao coletar, armazenar e devolver a documentação aos profissionais, aos clientes, né, das contabilidades. Hoje temos a presença aqui da Somax, com a presença do Damião, né, que é o nosso DPO da Federação dos Contabilistas, a presença também do nosso presidente, Dalvair, e do contador Adilson Cordeiro. Até para que a gente não tome mais tempo devido a problemas técnicos aqui no início da nossa live, eu passo a palavra aqui, então, ao nosso presidente, Dalvair, que dará início aqui à nossa live de hoje. Senhor Dalvair, a palavra é sua. Obrigado, Rosilda. Uma boa noite a todos que nos assistem. De uma forma muito especial ao nosso parceiro da FECONTESC, o Damião Oliveira, da Somax. Também temos a honra de ter aqui o colega contador Adilson Cordeiro, ex-presidente do CRC e um parceiro aí de toda hora para os eventos da nossa federação. Então, Rosilda, eu passo já de imediato aí para o Damião, para que ele faça uso da palavra. Obrigado, senhor Dalvair. Eu agradeço a FECONTESC, né, na pessoa do nosso presidente. Agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouco sobre proteção e privacidade de dados. Eu, na pessoa do encarregado de dados da federação, tenho a honra de participar nesse painel muito rico aí, com o nosso grande amigo e parceiro também, o Adilson Cordeiro, que vamos, de uma forma muito simples, muito objetiva, trazer alguns conceitos de proteção e privacidade de dados agora para vocês que vão iniciar as atividades do Imposto de Renda 2023. Não é isso, Adilson? É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui para tentar amenizar, né, as dores do nosso dia a dia profissional. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, presidente Dalvair. Obrigado, Rosilda. Obrigado, Damião. Legal, pessoal. Bom, a Rosilda vai ficar aí tomando conta do chat. Tivemos um problema técnico aí, mas não é isso que vai deixar de trazer, né? Deixar de nos trazer conteúdo para a federação, para o mundo contábil, informações super especiais. Façam suas perguntas, tirem suas dúvidas ali no chat, que a Rosilda vai estar trazendo para a gente todas essas dúvidas e, na medida do possível, iremos respondendo, beleza? Bom, vamos começar aqui, obviamente, com o seu Dalvair, que hoje ele como presidente da federação, mas, obviamente, que ele é um contador e ele tem os desafios que são, obviamente, do dia a dia. E quando chega essa época, né, seu Dalvair, sempre é a mesma situação. Tem como fazer a minha declaração de imposto de renda? Mas aí sempre tem aquela pergunta, né, seu Dalvair? Os dados já estão salvos? Podemos usar da maneira que está? Ou uma boa prática é realmente ter uma autorização, seu Dalvair? Certo, Damião. É bem interessante. A declaração ela começa com a coleta de dados, né? Seja ela de forma digital ou ainda muitos utilizam o papel, né? Então, a gente tem aí os cuidados necessários para nos preservar, primeiramente, né? Então, uma boa declaração, ela começa pela coleta dos dados. Então, os cuidados principais, né, Damião, que a gente tem que ter é quando recebe essa documentação. Vamos imaginar o cidadão chega aqui no balcão do nosso escritório com um maço aí de documentos, né? Então, qual o tratamento que você vai dar para isso? Quem é que vai receber essa documentação e qual que é o tratamento desses dados? Porque dentro de uma empresa de contabilidade existem vários colaboradores, mas também nós temos aquele acesso externo, até de um outro cliente que chega aí no balcão no momento que está sendo recebida essa documentação. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado aí para não ter que responder civilmente por um vazamento de alguma informação.
Então, eu acredito que nós temos que ter, sim, um protocolo de recebimento, de tratamento e, enfim, até a devolução dessa documentação, né, Damião? Eu penso que é por aí que a gente tem que ficar esperto, ficar ligado, né? Com certeza, né? E aí, falando de uma forma bem prática, né, seu Dalvaí? A gente tem N motivos para poder se preocupar com a privacidade dos clientes. E muitas das vezes, o Adilson, o, o cliente de imposto de renda nem sempre é aquele cliente recorrente, é aquele cliente esporádico, é aquele cliente que vai lá só para fazer a declaração de imposto de renda. E aí, falando de cuidado, né? Esse cuidado também precisa ter com esse cliente que não tem contrato com pessoa jurídica na nossa contabilidade, ou não precisa ter cuidado, é um cara que vai lá sazonalmente, não tem responsabilidade, ou tem que ter responsabilidade também, Adilson? Tem que ter total responsabilidade e todo o cuidado do mundo, né? Até porque eu sempre cito um caso que eu acompanhei, um contador amigo nosso foi procurado por alguém para fazer uma declaração retificadora do imposto de renda dele, que ele fazia fora do Estado. E ele, por ter sido indicado por um amigo, né? Então, o Dalvaí me liga, o presidente Dalvaí liga, Adilson, atende lá o fulano que é meu amigo. Beleza. Pô, a gente baixa a guarda, né? É diferente, é como se fosse um amigo de fato. Essa pessoa, esse profissional, ele refez o imposto de renda e ele não pegou os documentos, tá? Naquela época, era muito comum ter os documentos físicos, porque o contribuinte encaminhou para ele uma copiazinha no Word que tinha que fazer de alteração. Ah, não é essa despesa médica, é essa aqui, não é CNPJ, é esse aqui, o valor é esse e tal. Acreditando na boa-fé, essa pessoa pegou e fez a declaração de imposto de renda. Resumindo, o caldo aí teve que responder na justiça porque a Receita entendeu que era fraude, porque aquela declaração já havia sido retificada umas 2 vezes e continuava na malha. E a Receita notificou, intimou e aí arrolou, inclusive, o profissional da contabilidade, que, felizmente, por uma situação muito inteligente, sensata da justiça, disse, não, quem é de responsabilidade é o contribuinte, não o contador nesse caso, mas poderia ser, né? Eu tenho um ditado que diz cabeça de juiz e não sabe o que vem por aí, né? Então, poderia sim ser. E é muito comum, Damião e presidente do Alvaí, nessa época, a gente ser chamado dessa forma mesmo, né? Olha, atende fulano de tal aí, atende o cidadão lá, Dilson, eu te vi lá em tal lugar, tu é parente do fulano, me atende, a gente acaba atendendo de forma, às vezes, muito rápida, porque a cada dia que passa o prazo vai terminando e as pessoas vão deixando para a última hora e você pode acabar, né, passando despercebido por esse cuidado. Depois eu queria fazer uma pergunta, aliás, já vou fazer já, se me permite, Damião. Pode não fazer. tenho nada feito na minha empresa. Quero começar a fazer o imposto de renda a partir do dia 16 de março. O que eu devo fazer, Damião? O que eu devo me preparar? Faço um documento, peço para essa pessoa assinar, mandar? Me ajuda aí. Legal, Adilson. Boa pergunta, né? É exatamente esse o X da questão, é trazer essa clareza para quem está nos assistindo nesse momento, para quem vai nos assistir posteriormente, essa live vai ficar disponível aqui no canal da FECONTEST, da Federação, que traz tanto benefício para os profissionais de contabilidade. Bom, vou fazer a minha declaração de imposto de renda ou vou recepcionar a declaração de imposto de renda de clientes. A primeira coisa, Adilson, é necessário ter um termo de consentimento para tratar esses dados. Até porque esses dados são dados específicos com uma finalidade exclusiva de que fazer a declaração de imposto de renda, que não se confunde com um contrato de prestação de serviço de pessoa jurídica. Os dados que você trata de pessoa física no contrato de pessoa jurídica, que é o contrato contábil,
não pode ser confundido, obviamente, com o que você vai fazer como pessoa física. Então, em termos de consentimento, constando lá, no mínimo, nome, CPF, telefone, um e-mail, e autorizando, autorizo o contador Adilson a tratar os meus dados com a finalidade exclusiva do Imposto de Renda exercício 2023. Pronto. Assina aqui, meu filho. Bonitinho lá, está autorizado, né? E aí você fica dentro da legalidade, ou seja, você consegue, em um determinado momento, se ele vier a questionar alguma coisa, você tem autorização, você tem esse consentimento. É simples assim. E esse consentimento ele pode ser tanto de papel quanto em sistemas, ou seja, pode ser eletrônico, né? Inclusive, hoje, dentro da FECONTESP, a gente tem uma plataforma de fazer gestão de consentimento, que a Somax desenvolveu, e aí, né, até a Rosilda ajudou a construir esse formulário, então nós construímos um formulário específico que a gente auxilia as pessoas para poder dar esse consentimento de forma eletrônica. Manda, ele não lê e-mail, beleza, não lê e-mail, tá bom, manda aqui então pelo WhatsApp dele. Ele vai lá, clica no link, abre o WhatsApp e dá autorização eletrônica através de um token, obviamente, que pode, inclusive, servir de evidência que ele deu esse consentimento, Adilson. Perfeito. E a pessoa também pode te responder por e-mail, se ela não tiver essa ferramenta? Sim. O que a lei fala, né, nesse aspecto? O artigo 8º ele é muito claro. O teu consentimento ele tem que ser direto, inequívoco e legal, ou seja, você precisa se expressar. Se você mandar uma mensagem até no WhatsApp falando, não, pode fazer, precisa ter alguma coisa que lá na frente você possa comprovar que deu esse consentimento, entendeu, Adilson? Perfeito. Eu penso que a grande maioria das empresas de contabilidade já possui alguma ferramenta desses assinadores eletrônicos, né? Nem me refiro ao certificado digital. Mas, para não fazer propaganda aqui, tem várias empresas na qual você encaminha o contrato social, por exemplo, e essa pessoa acaba assinando de forma digital muito rápida, né? Colocando caracteres, colocando algum dado pessoal. Também é possível, né, você encaminhar de forma bem rápida e deixar guardado isso na nuvem, né? Sim, com certeza, né? A gente precisa, hoje, com o mundo eletrônico, a gente tem diversas formas de poder ter esse consentimento, né? Então, não fica restrito à plataforma A ou plataforma B. Com certeza a gente consegue fazer essa assinatura, beleza? Perfeito. Inclusive Excelente. também, né, Damião, uma instrução passar para o contribuinte, o nosso cliente do imposto de renda, é a questão da necessidade da guarda desses dados, né, por um período aí de no mínimo 5 anos, né, Adilson, porque a responsabilidade, enfim, seguidamente o cliente, 2, 3 anos, pode nos procurar aí para fazer uma retificação, né? Então, eu vejo como importantíssimo a guarda desses documentos, né? Então, se fica sob a nossa responsabilidade, também tem que ser tratado dessa forma, né? Perfeito. Porque você acaba assumindo um risco junto ao cliente, né? Então, eu vejo como muito importante também esse cuidado com o armazenamento desses dados, né? A tua fala, presidente, é importantíssima. Eu vou relatar um caso no qual eu estou passando, acabei de passar, né? Hoje é dia 16, hoje é quinta, foi essa segunda-feira que eu fiz a defesa junto à Receita Federal. Um cliente nosso está na malha fina. Bem, na malha fina algum problema existe. Com o código de acesso dele, eu entrei dentro do ECAC e lá constava uma fonte de renda de mais de R$90 mil de um governo do Estado, de um outro Estado, obviamente, não é o nosso. Eu falei aí eu assim, meu Deus do céu, será que já dá aquela taquicardia, né? Já fica nervoso, será que eu esqueci de lançar isso?
que eu fiz? Fui lá no meu Drive, pastinha dele, e RPF 2022, e abri. Não estava lá. Eu falei, ufa, não estava lá, né? Aí eu já peguei e já chamei a família, porque tá a mãe, filho e a esposa, a esposa, o marido e a filha envolvidos, né? Para arrumar esse problema. Aí eu falei, olha, gente, não sei dessa fonte de renda, já fui aqui, já me antecipei, vi que a malha fina é a questão da pensão alimentícia e também de uma fonte de renda de mais de 90 mil reais. Então, teu pai está com 3 fontes de renda. A fonte da onde ele se aposentou, a do INSS, que ele recebe um pequeno valor, e mais essa fonte de renda. O pessoal não tem essa fonte de renda. Aí, olha que saia justa, né? Olha que saia justa. Tiveram aqui comigo para conversar pessoalmente. Veio a filha com os 2 filhinhos aqui, os 2 netinhos, né? Marido e mulher, né? Sentou na minha frente. E eu fui obrigado a perguntar. Eu falei, tem que perguntar para o senhor, com todo cuidado, assim, sabe? Todo carinho. Se o senhor não se lembra, se eventualmente não tem essa fonte de renda, né? De repente isso está numa poupança, o senhor guardou isso. Eu disse, Adilson, nunca recebi esse valor. Rapidamente eu ajudei, porque é um casal de, sei lá, quase 80 anos de idade, ajudei eles aí na ouvidoria do governo daquele estado, né? E abrimos uma reclamação por ouvidoria. E está sendo analisada. E o pior é que o governo do estado lá nos respondeu dizendo que foi pago para ele, para o CPF dele, né? Ou seja, aí a gente vai instigar a justiça, eles estão, obviamente, levando isso à justiça, porque alguém deve estar usando o nome dele. E aí eu falei, ó, a gente vai cumprir com o prazo junto à Receita Federal para não perder o prazo legal, 30 dias, né, para não correr a revelia, né, não perder o prazo aí, mas já até adianto. A Receita vai fazer exatamente como o governo está dizendo, olha, foi pago para ti, né? E tu vai perder e tenta, nesse meio tempo, aí, conseguir algo que comprove, que justifique. Já pensei, junto ao processo, uma cópia desse e-mail, mas olha só que dor de cabeça. Se não tivesse organizado isso na pasta, a família até poderia dizer, não, mas eu te mandei. Né? Lógico que a pasta em si não, né? Mas eu tenho todo o histórico da conversa, né? A gente sabe se a pessoa mandou pelo WhatsApp ou não, a gente faz um backupzinho disso, deixa na nuvem também. Tem que tomar cuidado, Damião, com todos os lados aí, né? Porque de uma hora ou de outra a gente pode cair numa armadilha, né? Que esse dia a dia nos proporciona aí. Não, e muito, muito interessante essa história, né? E aí a Receita é um órgão, um Estado, um governo do Estado, imputar um valor que você não recebeu, né, em seu nome. Eu já vi acontecer isso, o Adilson, e aí a gente nem combinou sobre esse papo, mas é assim, ó, laranja, né? E aí até remetendo aí pela LGPD, porque tem gente que acha assim, meus dados já vazou mesmo, então para que me preocupar com esse negócio de cuidar dos dados? É um exemplo claro e típico de utilização de CPF indevido. O CPF dele, e aí digo, Adilson, se o governo do Estado, se a ouvidoria já, inclusive, se manifestou dizendo que foi pago sim, isso vai ter uma demanda jurídica aí, vai ter um imbróglio jurídico muito grande, porque provavelmente podem ter recebido esse valor, sabe como? Na boca do caixa, com ordem bancária direta. A gente já pensa num monte de situação, né? Um conluio aí com o banco, alguém abriu uma conta bancária, né? Exatamente isso, né? Uma vez há muitos anos atrás, eu fui hackeado na minha conta, fui no banco, cancelei cartão, naquela época era cartão, né? E o gente para mim falou, eu falei, vem cá, não sabe? Sim, estão sacando dentro desse banco, na cidade e tal. Eu falei, então vai lá prender o pessoal. Adilson, é melhor não mexer com isso, né? A repercussão negativa vai ser muito pior para a instituição e para nós, para dele e tal. Então deixa quieto, a gente tem um fundinho aqui para te reparar, tal. Eu falei, um fundinho, mas aí me incomodei para caramba, é bem como tu estás falando, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque hoje em dia os golpes estão aí e, de fato, coisas simples isso não vai ser, né? Porque não tem coisa no meio. E essa guarda de documento, né, tem essa preocupação também, porque quando você
você tem essa autorização para poder realizar essa guarda de documento, ela não pode ser eterna. Você, obviamente, que você não pode ficar com um documento eterno. Caso você fique com ele até ele falar assim, não, Damião, eu quero ficar com o teu documento para tratar o imposto de renda, ano que vem também tu faz. Isso não existe problema. A LGPD não veio para proibir, né, Zelova aí? A LGPD não está aqui para proibir você coletar dados, para você tratar dados. Apenas cuide para que esse dado esteja protegido. Você, contador, você, profissional contábil, você aplica as regras de segurança que são necessárias, porque não adianta você colocar aquele antivírus gratuito achando que vai segurar, não vai segurar nada, não. Não adianta você comprar aquele roteador, e aí falando mais tecnicamente, né, o seu Lova aí, aquele roteador que a empresa de internet manda para você e as senhas do Wi-Fi que você configura é aquela fácil, olha, você está correndo um sério risco de alguma pessoa chegar, utilizar a tua senha, acessar a tua base, acessar seu sistema e coletar esses dados. É realmente inacreditável, mas isso pode acontecer, né, seu Lavaí? Tem que ter cuidado, né? Todo cuidado é pouco. A gente está carregados aí de exemplos, né? Então, tudo que você colocar no papel ou tratar de forma organizada e com antecedência vai evitar um problema futuro, porque a Receita, especificamente, ela tem 5 anos, né? Então, como é que você vai lembrar algo lá de 2018, 2019, né? Fica difícil. Então, você tem que ter esses cuidados, eu penso assim que é de suma importância. Então, voltando aí um pouco, né, Adilson, a gente sempre prega que contabilidade é coisa séria, contador é uma profissão séria, e declaração, ela tem que ser tratada de uma maneira, eu diria assim, até responsável, porque envolve uma série de questões. Então, é obrigado a fazer uma declaração bem feita com um contador? Não, não é obrigado, mas o contribuinte tem a obrigação de procurar um profissional que tenha conhecimento e que saiba mensurar esses riscos, né? Então, qualquer despesa serve, né? Qualquer receita pode ser ignorada? Não, hoje a gente tem uma informação em tempo real, né? Então, a confusão patrimonial, ela pode ser, diria assim, escancarada ao fazer uma declaração mal feita, É né? verdade. Então, não é um valor de uma declaração que vai deixar o cidadão melhor de vida ou pior, mas uma declaração mal feita, sim, pode ter uma consequência Muito grande. bem severa para ele e para a família dele, né? Como o Adilson falou ali, né? Eu acho que é por aí o caminho. Fazer bem feito. A Rosilda está trazendo uma pergunta ali, lá do chat. Rosilda, pode falar, trazer essa pergunta para a gente aí. Vamos responder aí, Rosilda. Oi, Damião, obrigada. Não seria uma pergunta do chat, mas dentro do que a gente acompanhou do processo de implementação da LGPD da Federação, eu acho que é importante a gente, de repente, trazer, né, para os empresários, para os profissionais contábeis que estão se resguardando de todas as formas, para poder prestar esse serviço com qualidade, a importância também de conscientização da equipe, e não só os indivíduos ligados ou envolvidos diretamente com o processo ou coleta de documentação, mas desde aquela senhora, daquela colaboradora que faz ali o cafezinho, do pessoal que cuida da limpeza, porque de repente uma ficha pode cair no chão, debaixo de um balcão, e ela teve acesso eventualmente àquelas informações. Que cuidados ela vai ter que ter? O uso do celular dentro do ambiente de trabalho durante esse período, o cuidado de fotos que, de repente, comprometam e vazem, promovam o vazamento de dados que, eventualmente, estejam por trás ou próximos a esse colaborador. Então, que orientação você dá, que acredito eu seja o primeiro passo ali do profissional contábil que esteja envolvido no processo, na primeira preocupação dele, as pessoas que estão envolvidas e as pessoas que, eventualmente, possam vir a ter acesso a essa documentação. O que tu podes falar a respeito? Legal, pô, bem lembrado, assim, é fundamental, né?
A gente sempre fala, né, e falando especificamente do processo de implementação da LGPD dentro da federação, né, Zilda, logo no início, né, tivemos aí algo bem emblemático, que é a questão de você poder trazer a clareza do que nós iríamos fazer como consultoria e depois como encarregado de dados. Essa visão que você trouxe é fantástica. Sabemos que as pessoas são os atores que irão tratar os dados. Quem trata o dado, a gente até fala, né? O controlador é a empresa, o controlador é a contabilidade. Mas a estrutura física, o CNPJ não vai lá e pega o dado de ninguém, não trata dado de ninguém. São as pessoas. É o CPF. Então, o indivíduo, a pessoa, o ator, que são as pessoas, precisam realmente estar treinadas. É bem como você falou, a tia do café, a tia da limpeza, né? É o office boy. E aí, pegando pelo fato de você poder segmentar quem tem acesso à informação, quem tem acesso ao dado, será que numa determinada área, num determinado espaço, aquela pessoa poderia acessar de uma forma inadvertida, ou seja, à vontade? Dentro do nosso programa de conformidade, por exemplo, a gente tem um procedimento que é conhecido, que é uma boa prática, que é a política de mesa limpa. O que é a política de mesa limpa? É você evitar de deixar documentos que contenham dados pessoais. Isso dentro da contabilidade é bem complicado, porque é o tempo todo com documentação, mas é você evitar de deixar documentos em cima da mesa com acesso sem ter monitoramento, ou seja, à vontade. É você, de repente, pegar uma documentação que tem ali dados pessoais e você virar a folha. Você vai sair, o que você faz? Você pega aquele documento e bota na gaveta, né? Você vai se afastar da sua estação de trabalho, por exemplo, você vai lá e bloqueia a sua estação de trabalho. Tem gente que sai, vou no banheiro, estou com pressa. Não vai lá e encontra o Alt-Del e bloqueia a estação, deixa a estação aberta numa tela de um sistema, né, Adilson? Com dado pessoal lá exposto. Essa dica é importante, inclusive o nosso pessoal aqui também já tem isso, né? O computador, se ficar inativo, ele bloqueia, é cheio de trava, na verdade, né? Mas aproveitando o ótimo bate-papo, aí, aproveitando que o presidente do Avaí e o Damião falaram, eu vou tocar em 3 assuntos bem rapidamente, se me permitem. Primeiro, aquilo que o presidente do Avaí falou, qualquer tipo de desconfiança que haja do profissional da contabilidade, ele sim que faça a recusa dessa declaração. Recusa. Se ele sentiu que tem um cheirinho ali e não está legal, ele recusa. E aí eu já linko com a valorização profissional. Quando a pessoa... eu faço declaração por R$100. Gente, com todo respeito. Aqui em Floripa, R$100 não compra uma pizza. Com todo respeito. Não estou aqui para julgar quem deve cobrar o quê e tal, mas é pouco. É pouco. Se você vai no médico aqui em Floripa, o médico bom, é R$800 em dinheiro que eles cobram. Então, a gente tem que saber se valorizar também. E aí é importantíssimo falar, olha, pessoal, não é só o fazer a declaração, é guardar os documentos, é tratar disso. Mas o meu sobrinho que faz, então deixa o sobrinho fazer. Mas ele não sabe apurar os criptoativos. Pois é. Quanto é que custa, né? Aprender a apurar o criptoativo, né? Eu estou apanhando aqui para catar as informações, porque a conversão de dólar é data, conversão de real, tu declara em real uma coisa que foi em dólar, tu tem que botar o estoque médio, comprou 2 valores, foi em dólar, converte. Loucura, gente. É uma loucura. Então, assim, todo cuidado é pouco. E aí, voltando àquele assunto ali da guarda do documento, já estou até pensando, vocês me deram uma ideia boa aqui, quero compartilhar. De repente, nessa autorização, já colocar uma declaração dizendo que eu não vou guardar documento, né? Ou melhor, guarda até 31 de dezembro de 2023. Ponto final. Depois já não tem mais responsabilidade. O que vocês acham? Boa. Temporalidade, né? A LGPD traz isso com muita clareza. Nenhum documento ele pode ser eterno na sua mão, tem que ter uma temporalidade.
E aí, se você botar nessa autorização, por exemplo, nesse pedido de consentimento, coloca lá assim, olha, vou guardar a tua documentação até 31 de dezembro de 2023. Depois disso, ó, toma aqui, está tudo digitalizado, a tua declaração já passou por aquele processo de homologação, já está aceito, já está lá no sistema, já está tudo ok, já tem o extrato lá no ECAC, não preciso mais de documento, não. Sinto muito, ó, pega isso aqui e leva para lá, não tem problema. Ano que vem eu vou fazer contigo de novo, beleza. Vai lá, recupera aquilo que né, faz a exportação do ano anterior pelo próprio sistema da Receita e pega as informações só complementares. Não pega, não guarda mais informações, né? Assim, o excesso de informação, e inclusive é um dos princípios da LGPD, previsto no artigo 6º, e aí fica até uma dica para você, profissional contábil, pô, eu já leio um montão de lei, já tenho que me enquadrar em um montão de lei. Dica de ouro, olha, tá valendo, hein? Vou dar dica de graça para você agora. Se quiser ler um artigo da lei, leia o artigo 6º. O artigo 6º traz os 10 princípios da lei, e se você seguir o que está nesses 10 princípios, falo para você, tu está adequado na LGPD, tá? É só seguir o que está ali. Seguir o artigo 6º está adequado à LGPD. Então, o artigo 6º traz um princípio que é a necessidade. Tem necessidade de trazer isso? Tem necessidade de guardar isso por essa temporalidade? Então, obviamente que você vai precisar guardar. Se não tiver, é melhor que você não guarde. Rosilda, está trazendo uma outra pergunta? Sim, uma pergunta aqui da nossa contadora, né, a querida contadora Gilda Nessler, de Joinville, né, ex-presidente lá do Sindconte. Ela questionou se vai ser disponibilizado o modelo da autorização para os participantes aqui da nossa live. Então, Damião, vamos disponibilizar? Sim, com certeza, né? Um benefício aí da FECONTESP para os profissionais aí, para os sindicontes, né? Um grande abraço para a nossa querida presidente aí do Sindconte, Joinville, a qual a gente está conduzindo um projeto de adequação lá também. Muito obrigado pela audiência, parabéns aí pelo trabalho que tem realizado lá na região. Fica tranquilo que a senhora vai receber esse modelo sim, né? Também quero mandar um abraço para a Gilda. A Gilda é uma grande profissional e amiga que nós temos aí. Se fosse contar todos esses anos, eu já estou há 20 anos no Conselho, né? Então, se for contar todas as ações que já fizemos, a Gilda é uma grande guerreira, uma grande lutadora. Mas, Daniel, pegando o teu gancho aí, vou colocar isso mesmo, vou colocar uma temporalidade, porque outra coisa que aconteceu comigo, eu sou bem azarado, né? As coisas acontecem comigo, aí tu aprende assim. Eu estava com um probleminha aqui, sabe esse negócio de informática que quando dá um probleminha? Deu um problema no driver da placa aqui do mousezinho, né? Estava travando e tal, meu computador Dell, eu já não tinha mais o que fazer. Me deu vontade de mandar para uma outra assistência, mas o nosso pessoal acabou dando... Porque tentaram de tudo, né? Porque é uma coisa assim que é quase que inexplicável. Informática tem isso. E te juro para ti, nessa hora me deu um calafrio, porque eu pensei assim, meu Deus, e agora? Vou deixar essa CPUzinha na mão de uma empresa, por mais, né, que seja, tudo bem, por mais que ela esteja adequada, Confiável, né? mas aquilo que o Damião acabou de falar. A pessoa saiu dali, foi tomar um cafezinho, desceu para atender alguém, a máquina ficou ali, o negócio está na tela, e aí? Já pensou os teus dados vulneráveis ali? Complicado. Realmente, né? Essas boas práticas, né? Que a gente trouxe na noite de hoje, demonstra que tem muito cuidado que precisamos ter. Uma das coisas que a gente, às vezes, passa desapercebido é assim, ó, os dados que nós coletamos em detrimento das nossas atividades profissionais não são nossos, não é do contador, não é da empresa. O dado é do titular. Nós concedemos o acesso a esses dados em detrimento de uma atividade que o contador, né, que o advogado, porque tem advogado também que acha que não preciso, eu vou coletar o dado aqui para a justiça, e tem
E tem amigo meu, advogado também, que tem essa visão. E o próprio o STJ já falou, o STF também, ó, escritórios de advocacia precisam se atentar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Porque tem fases distintas do tratamento de dados. E aí é que o bicho pega. Como entender essas fases? É preciso realmente ter um trabalho bem assertivo, ou de um profissional de proteção e privacidade de dados, ou através de uma empresa que possa estar assessorando de forma assertiva. Seu Dalvaí quer falar. Não, eu estava vendo aqui, tem uma... Uma E aqui, pergunta, hein? Rosito, tem um questionamento, né? Sim, temos aqui uma pergunta, né, da nossa querida contadora novamente, a Gilda, que trouxe aqui para a gente uma pergunta para Adilson. Adilson, tive um caso semelhante que o Banco do Brasil informou na DIRF que foi pago ao meu cliente o valor triplo. A pessoa que fez a DIRF fez a cópia dos dados do antigo DARF, que era em 3 vias, e simplesmente informou que foi pago 3 vezes o mesmo valor. Foi feita defesa por 3 anos e levando ao fiscal pessoalmente. E, no final, acatou que o Banco do Brasil informou errado. Mas, ainda assim, né, levaram e foi-se, assim, 3 anos, né? Ainda assim, é 3 anos sob o risco, né, de acabar tendo um problema seríssimo aí, né, Gilda? E acontece, gente. Quem que não acontece? Eu acho que todos os profissionais da contabilidade que fazem sua declaração, de vez em quando tem uma DIRF que cai na malha exatamente por um erro de informação. Não é, presidente? É comum. Às vezes uma competência, o cara recebeu o salário em dezembro e uma antecipação de janeiro em dezembro e acabou tributando a mais e a folha não foi feita de forma correta, tal, a informação para a DIF não foi, e isso é muito comum. Então, toda guarda do documento é importante, checar é importante, e é isso que tem que ser feito, Gilda. Tem que juntar tudo e tem que ir para a Receita, e pelo jeito aqui tu levou pessoalmente, ainda tinhas o prazer de levar pessoalmente. A gente reclamava, hoje a gente abre um e-processo, se você dá uma abinha ali diferente, o processo já é arquivado. Talvez aconteça isso comigo, né? Mas seu processo está arquivado. Não foi, como é que teve um aqui que não foi, não justificativa assim, que não foi feito de forma correta, né? Classificado de forma correta. Aí abri de novo com cuidado, refiz lá, mas é uma dor de cabeça, é isso mesmo. É muito comum também essas instituições bancárias, principalmente, aqueles casos de aposentadorias, né? Rendimentos tributáveis, não tributáveis, então é uma confusão danada na informação. E, infelizmente, o ônus fica sempre com o contribuinte, que, por sua vez, como ele pagou para alguém fazer a declaração, ele acaba passando a divisão da responsabilidade com o contador, né? Então, por isso da importância aí, Damião, que foi o nosso primeiro tópico aí, ter o consentimento, né? E declarar realmente o que está recebendo, né? Para processar aquilo que realmente lhe foi disponibilizado, né? Não adianta inventar ou suprimir lançamentos, né? Então, a declaração ela tem que ser fiel aos dados, aos documentos que lhe foram confiados e entregues, né? Não, com certeza. Então, Damião, aqui a gente já está chegando ao final da nossa live de hoje, né? Agradecendo aqui a presença de todos. Gostaria de fazer uma pergunta final. Qual que é, em resumo, de tudo que nós dissemos, o que você recomenda aos profissionais de contabilidade que vão fazer o processo do imposto de renda esse ano, que vão atender esses clientes? Qual que é aquela dica de ouro e o que você recomenda para que eles possam iniciar aí essa temporada do imposto e terminar ela com qualidade e segurança, acima de tudo? Bom, a primeira dica, a dica de ouro, como já foi falado anteriormente, é ter realmente ali o consentimento para poder tratar esses dados. Damião, mas ele sempre faz comigo. Olha, esquece isso. Esquece essa síndrome de Gabriela, né? Que é a questão, eu sempre fiz assim, tanto eu faço assim, olha, pede o consentimento, tem uma autorização para tratar esses dados.
É a primeira dica. A segunda dica, colocar, obviamente, aí a gente chegou até num consenso de colocar uma temporalidade nesse documento de pelo menos aí até o final do ano. Depois você devolve o documento dele. Ou seja, você não tem mais a responsabilidade. E se ele não te procurar, você até exclui da base, ó, fala aqui, ó, estou excluindo aqui da base de dados, eu não vou tratar. Se tiver que fazer, vou ter que fazer tudo de novo. Porque você traz segurança. Porque se você não fizer isso, sabe o que pode acontecer? Você pode sofrer um incidente e esse teu dado vazar, o dado desse titular vazar, e depois você tem que prestar conta. E aí é um dos princípios da LGPD, que é o 10º princípio, é a prestação de contas. E por último, né, você procurar ajuda quando o assunto é proteção e privacidade de dados. Mesmo que você procure ler lá o artigo 6º, que foi uma dica que eu dei para vocês, mas se você tiver atividade complexa, não tiver tempo, achar assim, olha, Dama, não quero ler isso não, preciso de ajuda, procure a ajuda de um profissional, procure uma ajuda de uma empresa, procure a FECONTEST, que a FECONTEST vai poder te indicar o que a FECONTEST fez, como que ela fez e vai testemunhar como que a gente pode ajudar vocês. Beleza? Beleza, Damião, obrigada. Até reforçar aqui aos participantes, né, que assim como a FECONTEST que utilizou os serviços da Somax, ela buscou realmente no mercado uma empresa que viesse trazendo a solução de forma completa. Porque hoje, realmente, desde que surgiu a LGPD, existem inúmeras empresas oferecendo verdadeiros milagres em 6 meses. Então, com essa parceria e com que todos os profissionais da diretoria nós pudemos pesquisar, vimos que não é bem assim. A solução não cai do céu, ela não é fácil, ela não é rápida, então desconfie quando te oferecer algo muito rápido ou muito milagroso. Então, por isso que a gente procura trazer parceiros que realmente foram verificados e que a gente garante aí uma qualidade e que, de fato, você vai investir seu dinheiro e vai ter um programa de LGPD bem implementado e que vai trazer aí segurança para você, para sua empresa e para os dados dos seus clientes, né? Então, fica aí a dica, sou Maxi parceira aqui da FECONTEST dos Sindicontes de Santa Catarina, e tem aí um valor diferenciado para quem for associado ao Sindiconte local, para poder estar implementando, ou até mesmo verificando o seu processo já implementado. Se você tem dúvidas de que o teu processo está correto ou não, procura a Somax, combina uma consultoria, né, verifica uma consultoria para dar uma boa revisada aí nos teus processos e, com isso, garantir a segurança da tua empresa e a segurança dos teus clientes, né? Passo a palavra aqui ao nosso presidente Dalvair, para a gente fazer as nossas considerações finais, então. Senhor Dalvair? Obrigado, Rosilda. Agradecer imensamente aí a participação do Adilson, do Damião, agradecer também as pessoas que nos acompanham, dizer que esse material também vai ficar à disposição nos endereços da FECONTEST, e é sempre bom a gente conversar antes, né? Então, a gente tem um certo tempo, nós temos esse tempo aí para organizar esse termo, para receber esses documentos. Então, é o que a federação, através dos seus 23 sindicatos espalhados pelo Estado, desejam, que a gente tenha o trabalho, sim, mas com qualidade, a gente possa entregar ao nosso cliente um trabalho bem feito, honrando dessa forma a nossa profissão contábil, tão digna, né? Então, é esse o apelo que a gente faz. Não vamos fazer por fazer, mas vamos fazer uma declaração bem feita. Tá bom? Um grande abraço a todos, e em nome da federação, a gente agradece aí a participação de vocês. Obrigada, presidente Dalvair. Adilson, gostaria de fazer suas considerações finais? Bem rapidinho, aproveitando o teu gancho aí, né? Além de fazer com a Somax o procedimento de implantação, a tua fala é importantíssima, tem que fazer a revisão anual, porque as pessoas passam, são demitidas, novas chegam, procedimentos mudam, então uma revisão ela tem que ser fatalmente ser feita, né? Presidente Dalvair, parabéns, mais um assunto aí muito importante, pertinente, relevante, né? Obrigado aí, Somax e Damião, pela gentileza de nos ajudar com seus conhecimentos e principalmente aí com o brinde dessa grande declaração que vai ser de grande valia. Muito obrigado. Obrigado, Rosilda, por conduzir os trabalhos aí. Presidente, obrigado, parabéns. Obrigada, então, pessoal, agradecendo mais uma vez em nome da FECONTEST e dos Sindicontes do Estado de Santa Catarina, que promoveram, então, essa live, trazendo a vocês esse conhecimento que é tão valioso nesse momento.
A live ela ficará disponível no nosso canal no YouTube, né? Basta acessar lá a FECONTESC, e lá tem outros conteúdos, temos outros conteúdos também muito importantes e muito relevantes. E caso você tenha aí ainda alguma dúvida a respeito do que tratamos hoje, entre em contato com os nossos canais de atendimento através do Sindiponte da sua região ou com a própria FECONTESC, que a gente leva a sua dúvida até os nossos profissionais e vamos procurar esclarecer da melhor maneira possível. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, Dilson, mais uma vez por aceitar e nos atender prontamente ao convite. Senhor Dalvair, né, nosso presidente, sempre muito ocupado, mas sempre aqui à disposição, né, para poder nos auxiliar nessa divisão de conhecimento. E ao Damião, né, nosso DPO, que mantém em segurança os dados dos titulares que utilizam os serviços do sistema, né? Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima live. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.